outdoors, forever free. Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estou aqui nesse dia, pela graça do nosso Senhor, pela minha fé, para falar um pouquinho da palavra de Deus, para que possa chegar até os vossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa tocar em cada vida nesse dia. Então eu escolhi aqui em Mateus 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Então eu vou ler aqui para você essa palavra, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do esposo. E eram 5 prudentes e 5 loucas. Ele comparou a palavra das 10 virgens, que tinham 5 prudentes e 5 loucas, né? Diz aqui na palavra que as 5 prudentes, elas não estavam despercebidas, elas estavam sempre atentas e sempre vigiando. E as prudentes, que tomando as suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo, que Israel naquela época, Jesus falou a parábola baseando no costume daquela época, nos judeus. Que naquela época, ou não sei se é até hoje, que quando o noivo, o rapaz, ia lá conversar com a família e pagar o dote, tinha aquele negócio de dote e tudo, ele já tinha um compromisso, como se fossem casados, né? Por isso que está falando aqui, que ela foi ao encontro do esposo. Porque já havia um compromisso feito ali, os noivos já haviam feito um compromisso de noivado, que já simbolizava ali para aquele povo, já como fosse um casamento. Então, por isso que essas noivas prudentes, que era vigilante, né, cuidadosa com a palavra de Deus, elas prepararam as suas lâmpadas para ir ao encontro do esposo, sendo que elas pensaram na sua vigilância que elas tinham, no cuidado que elas tinham. Ela falou: bem, vou levar minhas lâmpadas acesas e vou levar reserva nas vasilhas, porque vai que atrasa, acontece alguma coisa e nossas lâmpadas se apagam. Então elas tinham a lâmpada acesa e tinham azeite nas suas vasilhas de reservas, né? De reserva. Então, isso que aconteceu, meus queridos. O noivo se tardou a chegar. Aí acontece que as lâmpadas se apagaram. E as loucas, que não tinham azeite de reserva, falou para as prudentes: dai a nós o vosso azeite, que nossas lâmpadas se apagaram. Então as prudentes falaram: não podemos. Vá lá e compra para vós, para que não falte a nós. Porque se ela partisse a reserva com a outra, ia faltar para elas. E que nós temos a nossa fé, nosso compromisso com Deus é entre nós e Deus, entendeu? Ela não podia dar para as outras, porque as outras também tinham que ter responsabilidade. Elas teriam que estar vigiando, orando, para que não ficasse nada despercebido. Então, as prudentes, que diz a palavra de Deus, Jesus se referindo, que nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter reserva nas nossas vidas, nos nossos corações, daquilo que Deus nos propõe a fazer. Porque nós somos noiva de Cristo.
Então nós temos que esperar o Senhor Jesus a qualquer hora, mas com reserva, com azeite de reserva, que a nossa lâmpada, ela simboliza o Espírito Santo de Deus. O azeite também simboliza o Espírito Santo. Nós temos que ter azeite de reserva, tem que ter nossa vida diante de Deus com o compromisso de um servo de Deus, de uma noiva de Cristo. Então nós temos que ser vigilantes. Mas infelizmente, nessa palavra que Jesus falou, havia 5 virgens que não eram prudentes. Que aqui na palavra está dizendo 5 loucas. Era 5 prudentes e 5 loucas. O que nós devemos fazer para ser prudente, meus queridos? É ficar firme com o Senhor, saber que somos a noiva de Cristo, temos que estar adornada para Cristo, com as nossas vestes limpas, nossa veste espiritual limpa, a nossa vida diante dele em retidão. Nós temos, eu me lembro aqui dos casamentos, a que ele se referiu a casamento, que elas foram encontrar com o esposo. Aí eu ouvi um grito, ela vem o esposo, era meia-noite, todos adormeceram, vencida pelo sono. Aí acordaram com aquele grito, lá vem o noivo. E todos se levantaram, aí tinha passado muito tempo, as lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes tinham azeite para recolocar. E sendo que as loucas não tinham azeite. É assim que o mundo vive, meus queridos, despercebido. E nós temos que estar sempre apercebidos com as coisas de Deus, com as coisas que Deus nos propõe a fazer. Que muitas vezes não fazemos aquilo que Deus nos propõe a fazer. Jesus falou muito bem na sua palavra, orai e vigiai. Nós temos que ficar vigilantes por tudo que está acontecendo, com as coisas que acontecem nesse mundo, com as profecias de Deus se cumprindo, porque o noivo está chegando. Porque a palavra de Deus, profecia dos profetas no passado, e Deus, que é a palavra de Deus, que é a nossa profecia hoje, a palavra de Deus, está nos dizendo para nós ficarmos vigilantes, para nós orar e vigiar, para que não seja pegando, que não nos pegue de surpresa. Porque a esperada de Jesus não vai ser surpresa para nós. É surpresa quando a gente não está esperando e chega aquela surpresa. Jesus não vai ser surpresa para nós, porque ele falou que ia voltar e buscar o seu povo. Então, meus queridos, a palavra das 10 virgens é muito importante para que nós possamos ficar vigilantes, ser prudente nas orações, orando uns pelos outros, fazendo a obra de Deus, ajudando quem podemos ajudar, e sempre orando e vigiando e dando lugar ao Espírito Santo de Deus quando ele quer falar conosco. Então, meus queridos, fica com essa palavra. Ficamos em vigilância. Quando nós tivermos nossa lâmpada acesa, que é o Espírito Santo nas nossas vidas, mas nós temos que ter reserva. Reserva para 1 hora adiante, 2 horas adiante, outro dia adiante. Nós não sabemos a hora que o noivo vem buscar a sua igreja. Então temos que ficar preparado, com nossas vestes preparadas, toda adornada, a veste espiritual toda adornada, para quando o noivo vier, nós estejamos preparadas com nossas lâmpadas acesas, esperando o noivo buscar, vindo nos buscar, que ele vai vir. Muitos pensam que está tardando, mas Deus tem a hora de ele vir. Jesus tem a hora de ele vir buscar o seu povo. E a hora pode estar chegando. Então vamos vigiar e orar. Fique com essa palavra, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Fica com Deus. Eu peço a vocês, gente, que visitem meu canal, se inscrevam. Aí aperta dá o joinha de vocês, me ajudem, porque eu estou aqui falando desta palavra que Deus me dá todo dia, que eu sento aqui no meu quarto e oro. Fica com Deus, tá bom, meus queridos? Deus abençoe você e todos os seus familiares. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. E um bom dia para vocês.